Boa tarde, caras e caros camaradas. Espero não usar os 20 minutos. Queria só deixar algumas notas só de início para vos dizer que não tenho nenhum processo de expulsão a correr contra mim no CNJ, ao contrário de 3 militantes, infelizmente, do nosso distrito, e não tenho ninguém inscrito no PS a morar em minha casa que não seja eu próprio. Há várias maneiras de nós fazermos este debate, este congresso. Debater política, ou então, com dificuldade em aceitar a democracia e tentar criar uma nuvem sobre o Congresso. Ainda bem que nós recorremos para plenário, julgo que nos termos até da intervenção da primeira interpelação que aqui foi feita, a legalidade foi reposta. E também, quando nós falamos de listas entregues 59 minutos depois, digamos tudo, e que 3 militantes, julgo que 3, não foi 3, peço desculpa, um chegava, constavam da lista e não tinham sequer dado autorização para assinar a declaração de aceitação. Esse processo também está a correr. Mas, caras e caros camaradas, é o tipo de debate que em nada favorece o nosso partido. E eu queria debater política, debater a nossa federação e dizer-vos que nestes processos todos nós cometemos erros. E eu também hei de ter cometido os meus, cometi muitos, tenho muitos defeitos. Faz parte. Aliás, eu costumo dizer que tenho orgulho dos meus defeitos, tenho orgulho porque isso faz de mim humano. Pior não é tê-los, é nós não termos a capacidade de os reconhecer, é nós não termos a capacidade de olhar para nós, é nós falarmos para os outros como se os outros fossem todos burros e não percebessem e não soubessem os defeitos que os outros também têm. Eu tenho os meus. E tenho consciência que em vários momentos não tive a atitude correta para com os meus adversários. Tenho a consciência disso. Aquilo que aprendi sempre é que nós temos que ter a capacidade de aprender com esses erros. E eu quero aprender com esses erros. Estou na disposição de aprender com eles, de não ser impulsivo nas minhas intervenções e saber resguardar-me naquilo que é essencial. É um processo longo, estou longe ainda de chegar aonde eu quero, desse ponto de vista. Mas é um processo de aprendizagem permanente e quero que os militantes do Partido Socialista de Aveiro sabem, pelo menos, que é essa a atitude com que eu estou. Quero aprender e dar resposta também aos meus defeitos. Aprender a viver com eles, com a certeza de que não vão nunca ser reduzidos a zero, mas que eu tenho que os controlar, tenho que os combater, tenho que os diminuir. E, portanto, é com esse espírito que quero continuar a liderar a Federação de Aveiro. E dizer aos meus adversários que nem sempre foi correto convosco, mas que quero poder trabalhar com todos vós e quero que vocês possam trabalhar com a Federação de Aveiro, com os militantes, as vossas conselheiras, com o apoio da Federação e com o apoio do Presidente da Federação. Nós desenvolvemos, e os processos eleitorais nem sempre são os melhores conselheiros, e nós às vezes, em vez de conseguir com os processos eleitorais resolver aquilo que nos distancia, às vezes esse distanciamento ainda aumenta. Obviamente que a responsabilidade de quem é Presidente de Federação é ainda maior e procurarei corrigir da minha parte aquilo que também por minha parte foi causa de algum do distanciamento e às vezes muitas incompreensões. Portanto,
Caras e caros camaradas, nós vamos iniciar 2 anos muito importantes na vida do nosso distrito, das nossas concelhias e do nosso país. E nós temos que conseguir estar à altura deste momento que nós vivemos, todos nós. Não são só os que perdem que têm que saber perder, são também os que ganham, quem tem que saber ganhar com elevação e sem ter a pretensão de esmagar ou maltratar aqueles que perderam. E, portanto, temos bem a consciência das responsabilidades que nós temos em conseguir fazer isso e vou-me dedicar a isso com empenho. Eu fui reeleito, como sabem, e fui reeleito pela primeira vez. Portanto, tinha um mandato de 2 anos cumprido. Queria também vos dizer que tenho absoluta consciência que nós não fizemos tudo o que podíamos ter feito. A consciência de que cometemos erros e falhas, que ficaram coisas por fazer, algumas das quais nós tínhamos prometido fazer. Mas é também com a consciência dos erros, das falhas que nós cometemos, que nós queremos iniciar este mandato e assumir perante vós. Mas parte daquilo que nós queremos fazer nos próximos 2 anos é também o espelho ou o reflexo daquela que já foi a nossa prática. Eu sei que nós já aprovamos aqui o relatório de atividades, mas algumas da atitude com que nós queremos estar na liderança da Federação são também a continuação de algumas das práticas que nós inauguramos nos últimos 2 anos. Não faz sentido já continuarmos a dizer retomamos, começamos há 2 anos, já não se fazia há alguns anos. Isso já não interessa. Neste momento, algumas das coisas que nós fizemos são positivas e devem continuar. E as questões estatutárias, como a reunião com os presidentes de concelhia, já nem deve ser sequer do âmbito dos nossos discursos, das nossas promessas. Era uma obrigação estatutária. Quando nós falamos e invocamos as reuniões com os secretariados, eu via um ou outro dizer, mas só foi feita uma. Nós temos que insistir nesta proximidade às estruturas, aos secretariados, com a certeza também de que nós nunca conseguiremos ter essa permanência regular nos secretariados. E é por isso também que estas reuniões com os presidentes de concelhia são importantes, porque nos facilitam a possibilidade de contactar a realidade das estruturas locais. E é por isso também um desafio que eu lanço aos presidentes de concelhia para que participem nestas reuniões, porque não se esgotando aqui a ligação e a relação com as estruturas, este é um fórum importante para nós estarmos todos juntos e todos juntos discutirmos questões relacionadas diretamente com uma concelhia, mas também já agora com a Federação. Não invalida que o Secretariado Distrital ou o Presidente de Federação tenham reuniões no terreno com o Secretariado de Concelhio, mas dizer-vos que é menos grave a quantidade de reuniões com os Secretariados Concelhios se nós conseguirmos que os Presidentes de Concelhia façam um esforço de participar nas reuniões com o Secretariado da Federação. Dizer-vos também, muitas das nós sistematicamente, nas campanhas às federações, os militantes, as estruturas, reivindicam uma maior aproximação. Há um grande distanciamento da Federação, do Presidente de Federação, face às estruturas, face aos militantes. E esse problema que vai caracterizando a vida da nossa Federação, de todas, vai estar sempre longe de estar concretizado. Isto é, nunca será suficiente. Não quer dizer, mais uma vez, que nós não pudéssemos estar mais próximos dos militantes e das estruturas que estivemos nestes 2 anos. Mas a verdade é que houve uma intenção de nós retomarmos essa proximidade, de a trabalharmos e, longe ainda de estarmos satisfeitos, a verdade é que, desde as reuniões com os presidentes de concelhia, ou as poucas reuniões com os secretariados, ou as reuniões com os presidentes de junta que foram organizadas, são momentos importantes de proximidade e de relação entre nós. As reuniões com os presidentes de junta foram 2 momentos muito importantes da vida da nossa Federação. Muito pouco, foram só 2. Mas foram 2 reuniões importantes que nos permitiram muitos presidentes de junta conhecerem-se pela primeira vez, ouvirem-se pela primeira vez, e sobre uma matéria que os preocupava e ainda preocupa, que é a reorganização administrativa. Mas este esforço deve continuar, longe de estar cumprido, como vos dizia. A mesma questão com as reuniões dos nossos eleitos para a CIR ou para a Assembleia Metropolitana do Porto. Nós percebíamos
no passado que nos faltava a preparação, por exemplo, das reuniões para a CIRA. Nós nunca conseguiremos fazer tudo certo. Eu lembro-me que faltei à primeira reunião e fui criticado ainda na última Comissão Política Distrital, indiretamente, por não ter estado na reunião. Nós nunca conseguiremos, e é para mim hoje claro, que nós temos que, para além do mais, conseguir viver com a crítica e não deixar que nos salte a tampa. Porque muitas delas custam-nos ouvir, mas são verdade. Agora, nós também temos que, no caso das reuniões da CIRA, por exemplo, porque permite-me falar-vos de outra coisa. Há 15 dias nós elegemos o Presidente da Federação, mas nós vamos eleger o Secretariado na próxima Comissão Política Distrital. E nós todos temos que nos habituar a trabalhar com uma equipa, com o Secretariado Distrital. E nós teremos e vamos tendo responsáveis no Secretariado Distrital por diferentes áreas. E nós temos que reconhecer valor, valorizar também o papel dos secretários distritais, que foram importantíssimos no trabalho que nós desenvolvemos nos últimos 2 anos. Eu não tinha feito nem 10% se não fosse a equipa que tinha. As reuniões com a CIRA, lideradas pelo Pedro Pires da Rosa, o trabalho em matéria de autarquias, liderado pelo Marcos Pereira e pelo Henrique Ferreira, quer dizer, há um conjunto de iniciativas que dependem, em absoluto, dos secretários distritais. Mas nós nunca nos livraremos, e nós não temos, e eu não tenho a pretensão de algum dia me livrar das críticas justas. E mesmo aquelas que eu não gosto, grande parte delas são regularmente justas. Quando nós decidimos organizar o jantar de recepção ao novo militante, foi também neste esforço. Como é que nós conseguimos que os militantes se sintam próximos? Como é que nós conseguimos chegar ao militante? Como é que nós conseguimos que o militante se sinta acarinhado? Não há soluções mágicas. Não quer dizer que não haja melhores ideias, melhores soluções. Achamos que o jantar de recepção ao novo militante permitia-nos não só marcar a entrada de novos militantes na vida do partido, mas também aproveitarmos esse pretexto para fazer a reentrée do PS Aveiro, da Federação do PS Aveiro. E foi um momento importante também neste contacto, neste receber de braços abertos aqueles que decidiram entrar na vida política ou partidária no momento em que as divergências e o descontentamento face a nós é muito grande. Mas não é só da aproximação, tarefa muito longe concluída, que é a preocupação principal, ou a tarefa sequer principal de uma federação. Quando nós organizamos, está ali o Vargas, que não é secretário distrital, mas teve um papel importante na organização com a Conselhia de Aveiro, onde nós participamos também, na organização de um debate sobre o futuro da esquerda, para o qual convidamos o Bloco e o PCP não foi, o José Manuel Pureza esteve presente, e foi um debate importante onde nós pudemos debater a esquerda, o socialismo democrático, confrontá-lo com outras visões mais à esquerda, e onde os militantes puderam participar, refletir. Também é tarefa de uma federação fazê-lo. Como foi a Convenção Autárquica Distrital, que nos permitiu debater política autárquica com os nossos melhores, com painéis que eram coordenados pelos nossos presidentes de Câmara. E assim tivemos a oportunidade não só de pensar política, mas pensar política com os nossos melhores, com os nossos presidentes de Câmara. Ou o debate, na mesma convenção, sobre o documento verde, apresentado por um professor da Universidade de Minho, especialista em direito autárquico. Este é o trabalho que uma federação pode fazer e, desta forma, acrescentar valor ao trabalho das concelhias. Camarada, só para ajudar, tem 5 minutos, só para ajudar a controlar o tempo. Eu a pensar eu terei depois um encerramento também e mais intervenções, mas obviamente que quando há 2 anos nós nos candidatamos, grande parte do nosso discurso era promessa. A promessa não tem mal nenhum. É preciso que nós consigamos concretizar. E agora temos a oportunidade de utilizar algum do trabalho realizado para dizer como é que nós, no terreno, queremos continuar a trabalhar. A ação política, talvez aqui, muitas vezes distante do militante, mas acaba por ser o ponto central de uma federação. A tomada de posições públicas. Durante a campanha, e bem, nós fomos criticados por não ter tomado uma posição política sobre o fim próximo da isenção de portagens. E foi uma falha nossa. Mas, e com certeza houve muitas mais posições políticas que nós devíamos ter tomado sobre temas que nos passaram ao lado e nós deixamos passar ao lado. Mas a verdade é que não deixamos, noutras matérias importantes, estar presentes, não só no terreno,
como tomar uma posição pública, como apresentar projetos de resolução na Assembleia da República. Lembro-me do projeto de resolução que os deputados de Aveiro apresentaram contra o encerramento da linha de Voga, ou das posições públicas que nós tomamos logo no início do mandato sobre as portagens na A25 e o pórtico que ainda está hoje em Aveiro. Não posso... A nossa presença física também ao lado dos nossos camaradas em Castelo de Paiva contra o encerramento do Tribunal. Há um conjunto de atividades que fazem parte do quadro da ação política onde nós estivemos. Há muitos, é verdade, onde nós não estivemos e nós temos que estar atentos para que sejam cada vez menos, no futuro, os temas sobre os quais nós não tomamos posição. Mas queria vos dizer que há pelo menos duas linhas onde nós falhamos e eram compromissos nossos e que eu acho que foram falhas, que eu considero as falhas mais graves e que nós temos que conseguir corrigir nestes próximos 2 anos. A primeira ao nível da formação dos militantes. Não é o debate, não é a convenção autárquica, não é sequer o debate com os nossos presidentes de Câmara que formará os militantes. Isso ajuda, mas é preciso ir para lá disso. E nós temos que, de forma sistemática, organizada, fazer ações de formação. E nós não fizemos. E isso foi uma falha nossa que nós não queremos voltar a cometer neste próximo mandato. Mas também na relação entre os deputados de Aveiro e os militantes. Nós queríamos, e não fizemos, nós queríamos fazer plenários de militantes, independentemente das nossas reuniões ou visitas aos concelhos, momentos em que os deputados pudessem, junto dos militantes todos, prestar contas não só do seu trabalho, mas também ouvir as críticas, as insatisfações dos militantes, as propostas, as sugestões dos militantes. Estas são duas, ao nível da formação e desta ligação direta entre o militante, que não está em nenhum órgão local ou distrital, e o seu deputado, são falhas que nós temos, obviamente, de colmatar. Caras e caros camaradas, nós terei ainda mais, pelo menos 2 intervenções, a de encerramento e a do encerramento do debate da moção. Deixem-me vos dizer, nós vamos, e vocês, melhor do que nós ainda sabem, grande parte dos presidentes de conselho que aqui estão têm como principal tarefa preparar as autárquicas. Não é a única tarefa de uma estrutura do PS, como é óbvio, há um combate político permanente contra a direita, já que agora estamos na oposição, é esse grande parte do trabalho que nós temos de fazer, mas há uma tarefa que é da responsabilidade das conselhias e é preparar as autárquicas. Queria-vos dizer que a Federação tem perfeita consciência que este é um papel sendo da primeira responsabilidade da Conselhia, não pode deixar de ser também da Federação. E a Federação quer estar ao lado dos secretariados concelhios para preparar os processos autárquicos e dar resposta àquelas que são as necessidades das concelhias, que são muito diversas. Deixem-me-vos também elencar aqui uma das críticas que nos era dirigida, e aqui acho que por falta de capacidade nossa de explicar bem, e minha. Quando nós dizíamos que eram prioridades para nós, e dizemos, e digo, prioridades para nós, Aveiro e Santa Maria da Feira, nós não quisemos, nunca esteve, obviamente, no nosso pensamento, que as outras concelhias não fossem preocupação para nós. Nós queremos, obviamente, manter as câmaras lideradas pelo PS, nós queremos aumentar o número de câmaras, mas quisemos dar aqui um destaque público de que a capital do distrito e o maior concelho do distrito devem ser prioridades da nossa Federação. Isso não quer dizer que nós não estaremos ao lado dos outros secretariados concelhos a preparar vitórias nesses mesmos concelhos. Eu não tenho cada vez menos dúvidas de que o meu concelho é um dos concelhos que o PS pode vencer. Mas é óbvio que prioridades em termos de dimensão nacional, extra Aveiro, será sempre a capital do distrito e o grande concelho do distrito. Isto não reduz, em nenhum momento, a nossa preocupação, o nosso empenho em colaborar com as outras concelhias a preparar os processos autárquicos. Eu não quero que grande parte dos candidatos às câmaras acabem por sofrer aquilo que eu sofri. Não é que tenha sofrido muito, porque tive uma grande estrutura concelhia a trabalhar. Mas é óbvio que nós sentirmos a Federação, a estrutura federativa ao nosso lado, dá-nos um ânimo diferente para nós fazermos a nossa campanha. E este é o compromisso primeiro deste novo mandato, que é preparar os processos autárquicos convosco e preparar o caminho do PS para ser vitorioso no Distrito de Aveiro. Nós sabemos as dificuldades que temos pela frente, mas este partido
não é um partido que se candidata em nenhum conselho do distrito para marcar terreno. Nós vamos, pela dimensão do PS, vou terminar, Sr. Presidente, pela dimensão do PS, nós vamos aos 19 conselhos disputar a vitória. É com esta atitude que nós vamos às câmaras municipais, independentemente de aqui ou acolá o nível de dificuldade ser diferente. Caras e caros camaradas, desejo um bom congresso, um bom momento de debate e que nós sejamos capazes de iniciar um momento de desanuviamento das nossas relações e de iniciar um processo de unidade que nos permita disputar as autárquicas. Muito obrigado a todas e a todos.